Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você que viaja com frequência ou você que está para viajar com a sua família, você se lembra de preparar o seu carro ou você simplesmente pega, coloca o carro na estrada e vamos embora? Bom, pessoal, então nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui 6 dicas de formas como a gente deve preparar o nosso carro antes de uma viagem, tá? Eu estava esperando uma boa oportunidade para poder fazer isso, né? Não queria fazer simplesmente por fazer. Vocês que acompanham o Instagram da CVM Auto devem saber que eu estou tirando férias, né? Eu vou tirar uma semaninha de folga e farei uma viagem de aproximadamente 1.400 quilômetros. Na verdade, hoje, quarta-feira, enquanto vocês estão assistindo o vídeo, aliás, hoje quarta-feira não, hoje é domingo. Eu estou gravando o vídeo antes de viajar, porque ainda vou preparar o carro, mas vocês estão assistindo quarta como se eu já estivesse viajando, até porque eu viajei na terça. Bom, enfim, vamos lá. Eu preparei aqui então 6 dicas que eu geralmente faço com os meus carros todas as vezes que eu viajo, tá? Então, para a gente começar, é importante, né, assim, antes da gente preparar o nosso carro para viajar, vai aí uma dica extra, tá? Que se diz respeito a um planejamento do trajeto. Como eu disse para vocês, quem acompanha os stories da CVM Auto aí no Instagram nos últimos dias deve ter percebido que eu postei lá uma foto de eu montando um trajeto. Eu saí de Salvador, né, vim para Mucugê, de Mucugê eu vou para o Vale do Capão, né, aqui tudo na Bahia. E essa viagem ida e volta dá aproximadamente 1.400 quilômetros. Na verdade, esse trajeto que eu montei, ele tem 1.386 quilômetros e não 1.400, mas a gente arredonda para mais porque emergências, né? A gente tem que sempre pensar um pouquinho a mais. Então, e aí, como foi que eu preparei o meu carro para essa viagem? A primeira coisa que eu olhei no meu carro, né, seria a primeira dica que eu dou para vocês de como vocês prepararem o carro para a viagem, seria justamente uma verificação dos pneus. Né? Como é que estão os pneus, a questão do estado deles, o desgaste deles, né? A questão da calibração dos pneus. E quando eu digo estado dos pneus, a gente tem que lembrar que o carro ele tem 5 pneus, 5 rodas. As 4 que estão rodando e o step. Uma coisa que eu sempre faço, eu sempre calibro os pneus do meu carro antes de viajar, né? Eu sempre, um exemplo, coloco 35 libras nas rodas dos pneus que estão rodando e no step eu coloco sempre um pouquinho mais, entre 38 e 40 libras, tá? Isso se eu rodar com 35. Então, assim, a calibragem que vocês colocarem no pneu do carro que estão nos pneus que estão rodando, coloquem sempre de 3 a 5 libras a mais no step, porque ele vai ficar parado lá. E a gente tem que lembrar que o step ele é um pneu tão importante quanto os outros. Porque se um dos pneus furar, como é que a gente faz para poder rodar sem o step? Não tem como, né? Então a gente tem que lembrar sempre de preparar o pneu step também, ok? A segunda dica se diz respeito à regulagem dos faróis. Por que eu digo isso? Algumas pessoas comentam que o carro ele tem uma eficiência boa, né? Os faróis iluminam bem quando eles estão rodando na cidade, mas quando essas pessoas estão rodando na estrada, né, principalmente à noite, a eficiência dos faróis não é tão boa quanto na cidade. Por que isso acontece? Bom, a gente tem que lembrar, né, que o carro na cidade ele está vazio. E quando a gente viaja, geralmente a gente viaja com várias pessoas dentro do carro e bagagem dentro do carro, a gente tem que lembrar que a traseira do carro ela desce. Aqui está a dianteira do carro, aqui está a traseira. Então, coloquei bagagem aqui no meu carro e gente dentro, a traseira desce. Então, consequentemente, a dianteira do carro sobe. Então, a eficiência dos faróis ela diminui. E todos os carros, eles têm um parafuso que a gente consegue regular manualmente ou automaticamente em alguns modelos, a altura do facho dos faróis. Então, se o carro ele está mais alto, a gente tem que regular o facho dos faróis para ele ficar mais baixo, né, para poder compensar esse peso extra na parte traseira do carro. Então fica aí mais uma dica para vocês, sempre regularem os faróis antes de viajar, ok? A terceira dica que eu posso dar para vocês aqui é para vocês verificarem o nível dos fluidos, né? E quando eu digo os fluidos, a gente tem que olhar fluido de arrefecimento, ou como algumas pessoas chamam, fluido de radiador. A gente tem que olhar o fluido de freio, como é que está o fluido de freio. A gente tem que olhar como é que tá ali a água ou o produto que eu, por exemplo, eu particularmente uso um produto, né, que ele tira a gordura, né, ele é uma espécie de detergente para vidro, né, juntamente com a água. Então a gente tem que verificar isso daí. E o mais importante, a gente tem que verificar também o nível do óleo. E é super importante a gente verificar o nível do óleo com o carro parado há bastante tempo, de preferência no plano. Vai sair um vídeo para vocês, muito provavelmente na próxima semana, aonde eu dou uma dica de como é que vocês devem de fato verificar o nível de óleo do carro de vocês e as consequências de nós rodarmos com o carro com um óleo acima do normal ou abaixo do nível normal, ok? Então,
Terceira dica, sempre lembrar de verificar o nível dos fluidos. Quarta dica, verifiquem os itens de segurança que vocês têm no carro. E quando a gente fala itens de segurança, a gente está falando do macaco, né, para poder levantar o carro caso o pneu fure. A gente está falando do triângulo, chave de roda. E eu ainda digo uma coisa a mais. Eu sempre rodo no meu carro com uma lâmpada, né, que a gente conecta na bateria do carro, no positivo e no negativo da bateria do carro. Porque se eu precisar mexer no motor, no compartimento do motor, à noite, tudo escuro na estrada, eu tenho uma lâmpada ali, que ela fica presa ali em cima na parte interna do capô. E aí eu consigo visualizar, eu consigo trabalhar caso eu precise fazer alguma coisa na dianteira do carro. Outra coisa também que eu sempre levo no meu carro, né, um par de cabos para bateria. Se a bateria do carro ela descarregar por algum motivo, eu tenho um cabo ali para poder dar uma carga na bateria com alguma pessoa me ajudando. Outra coisa também que eu sempre levo, também que para mim é um item de segurança, eu sempre tenho um jogo de chaves que meu pai que me deu ainda de presente, inclusive assim que eu me formei na faculdade. E esse jogo de chaves eu praticamente consigo montar e desmontar tudo dentro do carro. Porque é um jogo de chave de boca, ela tem vários tamanhos, nós também temos chave de fenda, chave Phillips, enfim. É um jogo bem completo e eu deixo ele sempre no porta-malas do carro. Ultimamente eu não tenho deixado tanto assim rodando na cidade, mas sempre que eu viajo ele tá lá bonitinho no porta-malas do carro. Então é importante também, fica a dica aí para vocês que quiserem ter um pouco a mais de segurança, vocês terem aí também um kit de chaves, né, para vocês mexerem no carro, principalmente coisa simples para a gente poder mexer. Uma outra coisa também, que aí já é um exagero da minha parte, mas eu acho importante, meu pai também faz a mesma coisa, nós sempre temos nos carros da gente um par extra das lâmpadas dos faróis. Por quê? Porque o farol ele pode queimar, né? Então, todas as vezes que nós trocamos, o farol queimou por algum motivo, a lâmpada que está boa a gente guarda, né? Porque se queimar alguma outra na estrada, a gente tem como substituir provisoriamente também, para poder rodar aí sem problemas e quando voltar para a cidade a gente conseguir consertar. A quinta dica que eu posso dar para vocês aqui, né, que eu dou para vocês na verdade, é procurem por vazamentos, né? Façam uma inspeção no carro de vocês, da frente até o fundo, e procurem por vazamentos. Quando a gente fala de vazamento, a gente está falando de vazamento de óleo, vazamento de fluido do radiador, né? A gente consegue ver ali o nível como é que tá. Uma outra coisa também relacionada a vazamentos, diz respeito ao vazamento dos fluidos do amortecedor, porque para quem não sabe, o amortecedor dos carros, né, os amortecedores, eles têm um fluido ali, né, que faz parte, ajuda na lubrificação e no trabalho do amortecedor em si. Então, se você tem um vazamento do fluido no amortecedor, consequentemente o amortecedor ele não vai funcionar da maneira que ele deveria. Ele vai dar uma pancada, ou então o carro vai ficar mais duro, enfim. Então sempre olhem também, procurem por vazamentos nos amortecedores do carro, tá? E uma última dica que eu dou para vocês, isso para mim é o mais importante, é uma coisa que eu também aprendi, vivenciei muito isso com o meu avô, viajando com o meu avô, vivenciei muito isso viajando com o meu pai também dentro do carro. Se diz respeito ao abastecimento. Eu conheço várias pessoas, assim, mas várias pessoas mesmo, que quando viajam, fazem uma viagem de 80 km, 100 km, elas rodam com o que tem no tanque do carro, não se preocupam em abastecer. E eu, por mais que eu faça uma viagem curta de 80, 100, 200 km que seja, eu sempre rodo com o tanque cheio. O tanque do meu carro pode estar quase cheio. Mas sempre antes de viajar, eu completo o tanque para que ele fique cheio, até porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar por aí. Então uma dica aí também para vocês, procurem abastecer o carro e rodar com o carro com o tanque sempre cheio. O que eu faço? Eu sempre, como eu falei para vocês, saio com o tanque cheio e quando eu estou rodando na estrada, eu não deixo o meu carro ficar com menos de 1/4 de combustível. E se eu duvido da qualidade do combustível, principalmente quando eu viajo com gasolina no tanque, né, gasolina aditivada, diga-se de passagem, se eu duvido da qualidade do combustível num posto de estrada, eu abasteço o meu carro com etanol. Por quê? A gasolina ela tem um odor muito forte, né? E o etanol não, o etanol tem um odor muito leve. Então, qualquer aditivo, qualquer coisa que as pessoas coloquem para poder batizar, digamos assim, o combustível, qualquer coisa que eles colocam no etanol, a gente percebe o cheiro, a gente pode mandar parar. Então, eu quando abasteço meu carro em algum lugar que eu duvido da qualidade do combustível, eu também sempre abasteço com etanol. Ok? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que nós estamos fazendo um vídeo aí, algumas tomadas para a gente fazer um vídeo da viagem em si, para vocês acompanharem trajeto, acompanharem também a questão de consumo de combustível do carro. Vou fazer stories, aliás, estou fazendo stories da viagem no Instagram, então acompanha lá no Instagram para vocês acompanharem aí também uns takezinhos, ok? E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, quiserem outras dicas de viagem, deixem nos comentários que nós conversaremos. Ok? Compartilhem o vídeo com seus colegas, seus parentes, seus amigos. Se inscrevam aqui no canal da CVM Auto se vocês ainda não são inscritos. E nos vemos então no próximo. Tchau, pessoal!